Não pode. Ele não pode exercer, né, o comércio, exceto como cotista ou acionista. Ah, Marcelo, então o que quer dizer isso? Quer dizer que você que está me assistindo, você reuniu um dinheirinho, tá certo? Você quer comprar ações da Petrobras, você pode? Pode, você será acionista. Ah, mas eu quero exercer um cargo de direção lá, pode? Não. Mas você vai ser acionista, pode, pode. Ou então você vai, ó, tem uma empresa aí que está falindo, tem 5 sócios, tá certo? Eu tenho um dinheirinho, eu e mais 4 pessoas vamos comprar as cotas, né? A partir daí, nós seremos sócios. Você está exercendo a atividade comercial? Sim, mas você é gerente? Você é diretor? Você trabalha lá? Não. Você apenas entrou com dinheiro. Você é cotista, você comprou uma parte. Então aí pode, tá certo? Tá? Investir como cotista ou acionista pode. O que não pode é você assumir cargo de direção na empresa, ou na sociedade empresária, ou na sociedade anônima, no caso da Petrobras, por exemplo, tá certo? Mas você pode comprar, sim, ações, você será acionista. Você pode fazer parte de uma sociedade comercial? Sim, desde como cotista. Tá certo? O dinheiro é seu, você foi lá, comprou a parte do cara. Só que você nem vai na empresa, você não tem cargo de direção, você não é diretor, você não é gerente. Tá certo? Você apenas investiu. Pode? Pode. Beleza? Outra vedação, senhores. Exercer outra função pública. Tá? Ou o sujeito é membro do Ministério Público, ou ele vai ser servidor de outro órgão. Não pode ser ao mesmo tempo membro do Ministério Público, por exemplo, tá certo? E diplomata, né? Outra função pública. Não pode ser membro do Ministério Público ou diplomata. Ah, não, mas vai estar na prova assim, ó. Salvo se em disponibilidade. Por exemplo, Marciano, ele passou para diplomata, ele pede afastamento e vai ser diplomata. Não pode? Não pode. Ah, Marcelo, mas sacanagem, ele não vai estar acumulando, porque na verdade ele vai estar afastado por um, ele pediu vacância não pode, Marcelo? Não pode, pessoal. Nem em disponibilidade, ou seja, nem que ele pedir afastamento, não pode exercer outra função pública, tá certo? É membro e pronto, dedicação exclusiva, é isso mesmo, tá? Agora, qual é a exceção? Ele pode ser professor. Ele pode exercer magistério. Pode ser professor? Pode. Então pode ser membro e professor de uma universidade? Pode ser membro ou professor de uma instituição privada? Pode? Pode. Porque salvo uma de magistério. Tá certo? E o Conselho Nacional fala que, inclusive, do Ministério Público, inclusive em instituição privada, tranquilo. Claro que o Conselho já normatizou isso aí, dizendo, ó, mas não pode passar de 20 horas por semana. Tá certo? Para não atrapalhar o serviço do membro, tá? Essa questão de 20 horas semanais não vai cair para você, vai cair para você aqui, ó. Pode um membro do Ministério Público, além de ser da sua atividade, exercer outra função pública, dei exemplo como diplomata, como secretário de Estado, como ministro. Ah, ele foi convidado pela Dilma para ser ministro da Justiça, porque você que está me assistindo, você tem doutorado em segurança pública. A ministra chamou você para ser ministro. Ministra, a presidenta chamou você para ser ministro da Justiça. Você diz, ó, vou pedir afastamento. Não, você não pode exercer outra função pública, mesmo que afastado, mesmo que em disponibilidade. Beleza, pessoal? Só que cuidado, segue a mesma regra da advocacia. Anteriormente, a Constituição Federal não tinha esse impedimento. A própria Constituição Federal falou, ó, vocês que estão aqui no dia que eu entrei em vigor, se vocês quiserem, podem optar pelo regime anterior. Opa, então esta vedação de exercer outra função pública não se aplica àqueles que ingressaram antes da CF de 88. Exceção, então, exercício de magistério. Tá? E, numa questão mais difícil, se ele quiser te questionar, perguntar, aqueles que ingressaram antes da Constituição Federal de 88, isto é, antes de 5 de outubro de 1988, que optaram pelo regime anterior,
poderão exercer a outra função pública e também exercer a advocacia. Claro que neste caso, né, professor, não vai exercer os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, pessoal, você está me assistindo, você entrou no Ministério Público no MPU, em 1987, portanto, antes da CF, tá? Você foi convidado pela Dilma para ser ministro da Justiça. Você pode? Pode. Você vai pedir afastamento, porque você optou pelo regime anterior. Se você optou pelo regime anterior, você não está abrangido pela vedação, porque você está regido pelo o regramento anterior. Você vai pedir afastamento e vai ser ministro. Terminou, você volta para continuar no Ministério Público. Entendeu, pessoal? Tá? Então, o exercício de função pública é vedado, exceto uma de magistério. Tá? A Constituição Federal diz: aqueles que ingressaram anteriormente à Constituição de 88 poderão exercer outra função pública, desde que tenha optado pelo regime anterior. Tá certo? Se você vê que eu estou misturando Lei Complementar 75 com a Constituição Federal, porque o CESP é dono de fazer isso. Tá certo? Vem aqui e fala, ó, membro do Ministério Público não pode exercer outra função pública, ainda que de disponibilidade, mesmo que tenha ingressado no Ministério Público na instituição antes da Constituição de 88. Falso. Tá? Porque se ele ingressou antes e fez a opção pelo regime anterior, ele poderá exercer outra função pública. Se ele entrou antes, Marciano, mas não optou, então ele está pelo regime atual. Ele não pode. Tá certo? Ele não pode. E vou dizer para você, hoje, mas se ele quiser fazer opção hoje, Marciano, por exemplo, eu sou do MPU, Marciano. A presidenta me chamou. Só que eu falei, eu posso agora, em 2013, especificamente, em abril de 2013, fazer uma opção. Ah, não, agora eu quero anterior. Não, porque a lei complementar falou o seguinte, ó, pessoal, depois da promulgação da lei, vocês do MPU têm 2 anos para optarem. Então, na verdade, tinha até 90 aí, ela é de 93, tinha até 95. Nós estamos em 2013, não pode nem fazer mais a opção, mesmo que tenha ingressado. Então, você vê que uma coisa puxa a outra. É possível aquele que ingressou antes da Constituição de 88 exercer outra função pública, vírgula, desde que tenha optado pelo regime anterior. Existe um prazo para que eles optassem. O prazo é 2 anos a partir da promulgação da lei complementar 75 de 93, ou seja, até 95. Quem optou, optou, quem não optou não pode optar mais. Tá certo? Isso para o MPU, porque para o MPE, Ministério Público Estadual, não existe prazo para a opção. O MPU existe prazo para a opção. Tá bom, pessoal? Eu não posso, eu tenho certo receio de vocês pegarem a exceção como a regra, pessoal. Se cair para você assim na prova, é vedado ao membro do Ministério Público da União exercer outra função pública, vírgula, ainda que em disponibilidade, vírgula, exceto uma de magistério, exceto magistério. Tá certo, professor? Tá certo. Porque ele falou na regra, ele não quer nem saber de ingresso antes ou depois. Tá certo? Beleza? A outra vedação, tá, está ligado com a questão do exercício de atividade político-partidária. Senhores e senhoras, você acha que não vai cair isso? Pode preparar, pessoal. Então você dobra a sua atenção. Tá certo? É proibido, é vedado ao membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária. Primeiro, o que é atividade político-partidária? Senhores, são aquelas atividades ligadas ao exercício da função passiva, da atividade passiva do exercício da democracia. Tá certo? Ou seja, direito de ser votado. Né? Quando fala atividade político-partidária, está ligado com isso. Ou seja, senhores, filiação a partido político é uma atividade político-partidária.
Tá certo? Você fazer campanha para o seu colega, atividade político-partidária. Ou seja, você participar lá na convenção para escolher quem vai ser candidato. Você, membro do Ministério Público, dando porrada na mesa. Esse aqui não, esse aqui sim. Manifestando a sua opinião. Tá? Defendendo alguém. Não pode, pessoal. Não pode. Não pode mesmo, Marciano. Sabe por que não pode, professor? A Constituição Federal mandou bem. Porque o membro do Ministério Público, sobretudo o Ministério Público Federal, ele é o responsável para fiscalizar o processo eleitoral, Marcelo. Porque a Lei Complementar 75 diz que compete ao Ministério Público Federal, em todas as instâncias, o exercício da atividade do Ministério Público Eleitoral. Isso mesmo, pessoal, exatamente. Como que pode um membro do Ministério Público, tá certo? Tá? Que tem o dever de zelar pelo processo eleitoral, exercer atividade político-partidária, ser filiado a partido político, participar de convenções, subir no palanque para fazer comício, né, junto com determinada pessoa. Não pode. Marciano, ele não pode nem votar, né, Marciano? Não, aí já é demais. Ó. Né? O voto é um direito dele. Ele pode votar sim, pessoal. Tá? Aliás, não só pode, como ele tem o dever, porque é obrigatório, né? A menos que ele tenha que justificar, não é isso? Tá? O direito de cidadania não lhe é vedado, ele pode votar. O que ele não pode é candidatar-se, não pode ativamente exercer atividade político-partidária. Atividade política, se cair só assim, Marciano, é vedado ao membro do Ministério Público o exercício de atividade político ou atividade política. Falso. Atividade política, eu estou votando, eu estou numa atividade política. Agora, o que eu não posso é tomar partido. Eu não posso exercer de forma ativa no sentido de que vou filiar a um partido político, eu vou me candidatar. Ah, mas ainda que afastado, negativo, é vedado o exercício de atividade político-partidária. Tá certo, pessoal? Delineado, né? Já sabendo o que é esta atividade, então agora eu concluo para você. Pode, você me responda, pode um membro do Ministério Público, você que está me assistindo, ser candidato? Não pode. Não pode, pessoal. Não pode. E aí, Marcelo? E se pedir afastamento? Não pode. Ou vai, para ser candidato, tem que pedir exoneração. Então, espera aposentar. Porque, ao ser candidato, estará exercendo atividade político-partidária. Não só atividade política, mas você está aqui indo além. Tá certo? E aí a Constituição Federal vedou isso ao membro do Ministério Público. Ah, muito bem, Marciano, só que você falou, quando você começou a fazer uma referência ao Ministério Público Federal e aos outros ramos, Marciano. Ministério Público do Trabalho não fiscaliza a questão eleitoral. Ministério Público Militar não fiscaliza, Marciano. Tá? O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não fiscaliza, exceto o promotor de primeira instância, que vira promotor eleitoral, por delegação do Ministério Público Federal. E aí, Marcelo? Tá? O Ministério Público Estadual não compete a ele, exceto o promotor eleitoral por delegação. O Ministério Público do Trabalho, membro do Ministério Público do Trabalho, está isento, está fora desta vedação, professor? Isto é, pode um membro do Ministério Público do Trabalho exercer atividade político-partidária? Não. Mesmo que não caiba ao MPT a atividade ligada ao Ministério Público Eleitoral. Tá certo? Porque a pegadinha vai dizer isso, né? Que ao Ministério Público, a membros do Ministério Público Militar, não é vedado a atividade da político-partidária, vírgula, uma vez que compete ao Ministério Público Federal exercer as funções de Ministério Público Eleitoral. Muitos vão olhar assim e falar assim, menos vocês, né? Olhar assim, pô, esse cara aqui está parecendo meu pai, está me ajudando, vou marcar isso aqui como certo. Errado. É vedado, senhores, essa questão de envolver com a política é vedado para Ministério Público Estadual, para Ministério Público da União, seja ele Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal ou Territórios. É vedado o exercício de atividade político-partidária. Ponto.
Beleza? Beleza. Só que vem de novo, pessoal. Vem de novo. Cuidado com a Constituição Federal. Cuidado com aqueles que ingressaram, ó. 1988. Tá certo? Quem ingressou no Ministério Público. Quem ingressou no MP. Vamos fazer aqui certinho, tá? Tá? Quem ingressou 1988, tá certo? 5 de outubro, quem ingressou daqui para cá, vedado. Quem ingressou antes e que optou pelo regime anterior, poderá exercer atividade político-partidária sim. Segue a regra da advocacia, segue a regra de outra função pública. Ora, você teve um caso famoso aí do Demóstenes, né? Torres. Ele é membro do Ministério Público de Goiás, procurador de justiça, e ele era senador. Você, né? Você de São Paulo, você tem o exemplo do Fernando Capês, tá certo? Que é membro do Ministério Público e exercia, né? Não sei se exerce ainda, você sabe me dizer isso, a atividade político-partidária, deputado, não é isso? Ora, pessoal, por quê? Porque para aqueles que ingressaram antes da CF de 88, é possível, então, possibilidade, opção pelo regime anterior. Que regime anterior? O regime anterior significa as vedações, os direitos, garantias, vantagens que tinha antes de 88. Fez a opção? Beleza. No caso do Fernando Capês, né, quem quiser dar uma estudada maior, dá uma olhada para você, digita no Google lá para você ver lá, ó, né? Coloca lá Fernando Capês, registro de candidato, você vai ver que vai cair lá. Ele teve o seu registro negado, né, no TRE de São Paulo, ele recorreu e o TSE falou não. Pode sim, Fernando Capês. Você pode, porque você fez a opção pelo regime anterior. E você entrou antes de 88. E como você fez a opção, você não está vedado, tá certo? De forma absoluta. Basta que você faça, e você fez, a desincompatibilização. Ou seja, ele pediu afastamento. Pediu afastamento, beleza. Entendeu, pessoal? Tá? Então, voltando aqui, ó. Atividade político-partidária, vedado. Vedada a membro do Ministério Público. Exceto para aqueles que ingressaram antes da CF de 88, que tenham optado pelo regime anterior. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Aí, beleza, pessoal. Olha essa outra pegadinha que cai para você aqui nessa questão envolvendo atividade político-partidária. Pode cobrar para você assim, ó. É vedado ao membro do Ministério Público o exercício de atividade político-partidária, vírgula, exceto a filiação em partido político. Muitos vão pensar, bom, como ele só vai filiar, ele não vai candidatar, porque o fato de estar filiado não significa que ele vai ser candidato. Pode, não pode, pessoal, nem filiar a partido político. Então, pode cobrar assim para você. É vedado o exercício de atividade político-partidária para o membro do MPU, vírgula, exceto quando em disponibilidade, ou seja, pediu afastamento para candidatar-se. Aí muitos vão pensar, menos você. Bom, como ele pediu afastamento, ele não está exercendo o cargo, ele pode candidatar. Se perder, volta para o cargo. Ou se ganhar, assume o seu cargo eletivo e depois, quando terminar o mandato, volta para o cargo. O que tem a ver? Não pode, pessoal, mesmo pedindo afastamento. Se ele entrou depois da Constituição Federal de 88, não pode. Tá certo? Pode, se for antes de 88. Ele entrou antes de 88 e fez a opção, aí ele pode. Qual que é a resposta simples, Marcelo, para eu marcar? É vedado ao membro do Ministério Público da União o exercício de atividade político-partidária. Se ele colocar uma vírgula e tentar justificar, exceto, a única exceção que você vai marcar como verdadeira é, exceto se ingressou no MPU antes de 88 e desde que tenha optado pelo regime. Tá certo, pessoal? Regime anterior. Muito bem, pessoal. Muito bem. Aí eu trouxe alguns detalhes para você aqui, ó. A opção, a possibilidade
é se tiver optado pelo regime anterior, já falamos. O prazo para essa opção, né? Prazo para a opção, 2 anos depois da lei complementar 75 de 93, tá certo? E aqueles que optaram, é possível retratar, né? Ou seja, você é membro do Ministério Público, tá? Você fez a opção pelo regime anterior. Você tinha 2 anos para fazer. Você fez a opção naquele período de 2 anos. Beleza. Você está regido pelas regras anteriores. Você agora mudou de ideia. Quer saber? Eu quero mudar de ideia. Eu não quero mais acompanhar o regime anterior. Agora eu quero o regime atual. Entendeu? Tá? Você quer desfazer, né? Você que era de 80, antes de 88, você fez a opção. Só que agora você não quer mais, agora você quer a nova regra, ou seja, depois de 88. Pode? Pode. Isso é chamado de retratação. É como se você tivesse arrependido. Ah, não gostei desse. Agora a regra é melhor. E aí tem uma certa discussão, sabe por quê? Porque a regra anterior, pessoal, não garantia ao membro do Ministério Público a vitaliciedade, sabia? Porque você podia perguntar para ele, mas senhora, mas qual que é o doido que vai querer retratar se a anterior parece que você está falando, tudo que você falou é melhor, porque ó, se ele é anterior, ele pode continuar advogando. Se ele é anterior da CF de 88, pode advogar. Pode, inclusive, ocupar outra função pública, tá certo? E pode candidatar. Então, para que ele vai arrepender, Marcelo? Sim, né? Tem doido para tudo, tá? Possivelmente, né? Porque o membro vai analisar o que tem de benefício agora e o que não tinha antes. Por exemplo, agora fala que uma das garantias é a vitaliciedade. Antes não tinha a vitaliciedade, tá certo? Agora tinha, tá certo? Eu quero... Ninguém, não teve nenhuma decisão judicial nesse sentido. Teremos agora, provavelmente, com o Demóstenes, né? Porque ele está respondendo a processo perante o Conselho Nacional do Ministério Público, tá certo? E tem uma discussão lá dentro se ele pode ser demitido só com aquele processo administrativo ou precisa de decisão judicial. E já houve essa discussão, você pode buscar no Google, coloca lá Demóstenes, e coloca lá Conselho Nacional, você vai ver que lá já está, ó, se for considerar que ele não é vitalício, o próprio processo administrativo pode demiti-lo. Se não, só se considerar que mesmo tendo optado pelo regime anterior, ele continua vitalício, por causa que do novo regramento, que dá a vitaliciedade como garantia, ele não pode ir para o processo administrativo. Vamos verificar qual vai ser o desfecho. Antigamente não tinha, antes de 88, não tinha vitaliciedade. Então, talvez por isso a justificativa de que alguém querer retratar. Não interessa o motivo, pessoal. Isso aqui é só para fim de você fixar o conteúdo. A lei não coloca o motivo. Entendeu? Ele não precisa expressar o motivo. Ó, não quero mais a regra velha, quero a regra nova. Ele pode. Só que tem um período de 10 anos. O prazo é 10 anos, tá certo? 10 anos. A lei complementar fala, ó, quem optou pelo regime anterior e quiser mudar de ideia, 10 anos. 10 anos a partir do quê, Marcelo? Certamente 10 anos a partir da opção, né? Tinha 2 anos para optar. Você, por exemplo, optou em 1994. Então você, para mudar de ideia, tinha até quando? 2004, exatamente. Senhores, isso para Ministério Público da União, tá? Não existe esta possibilidade, porque nós estamos estudando a Lei Complementar 75, tá certo? Essa questão da retratação e a questão do prazo não tem especificado na lei para Ministério Público Estadual. Isto é para Ministério Público da União. Não estou aqui dizendo que o membro do Ministério Público Estadual não pode optar. Ele pode, inclusive a qualquer tempo. Tá certo? Tanto é verdade que o Fernando Capês fez a opção dele, salvo o melhor juízo, em 1996. Salvo o melhor juízo. Não tenho certeza. Tá? E a Constituição Federal
Tá? E a lei que rege a carreira dele é de 1993, a 8.625. Tá certo? Por quê? Porque quem coloca prazo é a lei complementar 75. 2 anos para você optar pelo regime anterior e 10 anos para você mudar de ideia, retratar. Beleza? Beleza. Senhores, tudo bem. Agora imagina comigo, ó. Marcelo, fazendo o resumo aqui, moral da história, é vedado o exercício de atividade político-partidária, porém, aqueles que ingressaram antes da Constituição de 88 poderão optar. No caso do Ministério Público Estadual, não tem limite. No caso do Ministério Público da União, o limite da opção era 2 anos a partir da Lei Complementar 75, de 93, ou seja, ia fechar lá em 95, beleza? Para o Ministério Público da União, tem período para retratar, que era 10 anos. Beleza. Então, você que está me assistindo, né? Não, vou pegar o exemplo, então, do Fernando Capesso, beleza? Que ele optou e virou deputado, tá? Beleza. Quando terminar o mandato, ele pode voltar para o Ministério Público? Claro que pode. Ele estava afastado, ele fez a opção. Beleza. Esta vedação não se aplica a ele por causa da DCT, né? Ato das disposições constitucionais transitórias, que autoriza essa opção pelo regime anterior. Beleza. Quando o membro do Ministério Público retornar, você concorda que ele, durante o período que ele ficou afastado lá, exercendo o seu cargo político, ele se envolveu demais com a política? Você concorda? Aí o cara volta e vai ser promotor eleitoral, vai cuidar do... Ou então... vai ser um procurador regional eleitoral, ou então vai ser o membro do Ministério Público Federal que vai atuar nas eleições. Para aí, bicho. Não. Aí a lei complementar falou assim, ó, para aqueles que optaram, para aqueles que estavam exercendo atividade político-partidária, quando retornar para o Ministério Público, tem que ter uma quarentena de 2 anos, sem exercer funções eleitorais. Por quê, pessoal? Você já imaginou por quê? Claro, professor, porque ali nas funções eleitorais, ele vai fiscalizar o processo eleitoral. É para evitar que ele venha a passar a mão na cabeça daquele pessoal que era do partido dele. Aí, garota, mandou. Então ele fica afastado durante 2 anos das funções eleitorais. Quando ele retorna para o Ministério Público, só pode exercer função eleitoral depois de 2 anos. Guarda isso aqui, tá? Depois de 2 anos. Quem fosse fazer analista aí, ó, quem vai fazer analista, né? E se cair lá a lei complementar 64 para você, né? Que vai versar ali sobre a questão de mais ligado com o processo eleitoral, lá fala que o promotor eleitoral, que o membro do Ministério Público não pode dar manifestação em processo de registro registro de candidatura num período de 4 anos. Tá certo? O CESP pode querer fazer essa pegadinha para você, misturar 4 com 2. Esqueça, você vai fazer técnico, mas você não quer nem saber de 4 anos, Marcelo. Isso aí vai cair para outro pessoal. Eu quero saber o seguinte, Marcelo. Ó, a função eleitoral que é exercido pelo Ministério Público, quem estava afastado, voltou, ele só pode exercer essa função depois de 2 anos, para tentar ao máximo desvinculá-lo, né, da atividade que ele exercia, tá? Para depois ele voltar a exercer uma função eleitoral. Tá certo? Tá? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, fechando isso aqui, fazendo esse resumo, porque é extremamente importante essa 5ª vedação. Tá? É proibido o membro do Ministério Público, é vedado o exercício de atividade político-partidária. A pegadinha vai dizer lá, exceto filiação a partido político, exceto afastar-se do cargo para concorrer, à candidatura, negativo, tá certo? Essa é uma mudança que teve em 2004 com a emenda constitucional 45, porque antes era assim, era proibido, mas tinha exceção. A proibição total, melhor, antes não era proibido, bastava que ele pedisse afastamento. A proibição
veio com a emenda constitucional 45, falou, agora não pode membro do Ministério Público exercer atividade político-partidária. Eu vou falar mais dessa transição de 2004, na hora que ler o artigo para você. A possibilidade é quem optou pelo regime anterior, tá certo? Quem optou pelo regime anterior e que, porventura, candidate, depois fique lá no Congresso Nacional, ou como prefeito, ou como deputado estadual, e depois volte para o cargo, ele não pode exercer função eleitoral num período de 2 anos, só pode depois dos 2 anos. Beleza. 6, e última vedação para o membro do Ministério Público, tá certo? Que veio com a emenda constitucional 45, até em 2004 não tinha isso, tá? Receber a qualquer título ou pretexto, receber a qualquer, seja qual nome for dado, qualquer título, ou desculpa, sob qualquer desculpa, pretexto é desculpa, receber a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Estudaremos essa aqui. Vamos entender isso aqui, pessoal? Lembra da primeira? A primeira vedação que nós estudamos é receber honorários, percentagens ou custas processuais. Ele não pode cobrar para trabalhar. Ah, não, para eu trabalhar nesse processo você tem que me pagar tanto. O Ministério Público você já recebe para isso. Você não pode cobrar. É uma vedação. Beleza. Agora, pode o membro do Ministério Público ajudar, aceitar ajuda? Né? Porque isso aqui é aceitar ajuda. Por isso que fala, a qualquer título ou pretexto. Trocando isso aqui receber ajuda. Não pode receber ajuda, seja de pessoa física, ou seja, eu posso doar dinheiro para membro do Ministério Público? Claro que não. Não, mas o membro do Ministério Público que chegou na minha cidade é extremamente eficiente. E eu sou empresário e a bandidagem diminuiu. A criminalidade foi lá embaixo. Eu vou doar uma casa para ele. Posso? Não. Ele não pode receber de pessoa física. Entidades públicas, prefeitura, tá certo? Qualquer órgão público pode doar, pode, passar dinheiro ou qualquer coisa para o Ministério Público por causa do seu trabalho ou alguma coisa. Não, ele não pode receber. Ou entidades privadas, pessoa jurídica, Por exemplo, pessoal, você tem uma empresa de segurança privada, tá certo? Você resolveu doar um carro para o membro do Ministério Público. Você pode, a sua empresa pode? Não, ele não pode receber. Agora, tem a exceção, exceto as previstas em lei. Então, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições, ajuda, tá certo? Não pode, exceto as exceções previstas em lei. Ou seja, a Constituição Federal falou, a lei poderá criar o tipo de auxílio ou contribuição, tá certo? Para membro do Ministério Público. Aí pode. Por exemplo, pessoal, tá? Você é membro do Ministério Público, tá? Você foi convidado para dar uma palestra, você tem doutorado. Você foi convidado para dar uma palestra, inclusive vai receber para isso. A lei pode autorizar você? Pode. Sim, mas você vai dar uma palestra numa faculdade privada? Pode. Ressalvadas as exceções previstas em lei. Você vai ministrar um curso, você pode receber por isso? A lei te autoriza? Autoriza. Então a pegadinha tira essa ressalvada e coloca em qualquer hipótese. Não poderá membro do Ministério Público receber auxílio ou contribuição de pessoas físicas em qualquer hipótese. Não, existem as hipóteses previstas em lei que ele pode receber. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Falamos então das vedações. Das 6. Exercício de não pode receber não pode receber honorários, percentagem ou custas processuais. Não pode exercer a advocacia. Não pode exercer outra função pública. Não pode exercer atividade político-partidária. E não pode aqui receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuição seja de pessoa física, de uma entidade pública, de uma entidade privada. A menos aquelas ajudas
previstas em lei. A lei vai disciplinar que tipo de auxílio poderá o membro do Ministério Público receber. Beleza, pessoal? Tá? Chama a sua atenção, cuidado com essas três. Advocacia, poderá o membro optar pelo regime anterior e aí ele continua podendo advogar, se ele já advogava. Exercer outra função pública, né? Tem a exceção que ele pode, uma de professor, magistério, e se ele já exercia, ou se ele optou pelo exercício pelo regime anterior. Atividade político-partidária, não pode, exceto se optou pelo regime anterior, tá certo? E aí com a observação de que, quando voltar, respeita ter um período de quarentena de 2 anos sem exercer o cargo, né, Marciano? Negativo, ele já volta para o cargo, mas ele não pode ser colocado na função eleitoral para não passar a mão nos colegas dele, nos candidatos lá, tá certo? E os artigos referentes